Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Fala Bacharel. E o tema do nosso episódio de hoje é: sua próxima entrevista pode e provavelmente vai ser com um robô. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Vamos nessa? Produtor, roda a vinheta. Olá para você que nos assiste, é um prazer recebê-los em mais um episódio do nosso podcast Fala Bacharel. No episódio de hoje trataremos de um dos assuntos mais comentados, que é o avanço da tecnologia e os seus efeitos na sociedade, mas principalmente no mercado de trabalho, até porque sua próxima entrevista pode e provavelmente vai ser com um robô. Hoje exploraremos as fascinantes interações entre os humanos e a tecnologia. Eu sou Brenda E eu sou Tailane. e hoje temos uma perspectiva única para compartilhar com vocês. Bom, estamos aqui com o nosso convidado, mestre em administração, ele que possui um MBA em gestão da informação e graduação em processamento de dados, atualmente sócio-gerente da Prospecta Tecnologia da Informação, sócio de startup e professor de computação e sistemas de informações. Laércio Moura de Almeida, muito obrigada pela sua presença. Então, nesta conversa, iremos explorar experiências pessoais e profissionais do professor Laércio Moura, mergulhando nas nuances e desafios existentes na colaboração com o robô em diferentes contextos. Prepare-se para descobrir como a interação entre robô e humanos está ressignificando o que é trabalhar e viver na era da automoção. Mas antes de começar, vamos conhecer um pouco sobre o nosso convidado, professor, se apresente, fale mais sobre o senhor. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui nessa temporada do Fala Bacharel e sempre uma alegria compartilhar conhecimento com vocês. Eu sempre fui muito apaixonado por computação. No primeiro curso de programação, eu tinha 15 anos, eu fiz um curso de programação em Basic e desde lá então sempre atuando na área de tecnologia da informação. Eu fiz graduação na área, abri minha empresa, pessoas trabalham comigo. Só depois de muito tempo eu comecei a relacionar, já tinha 10, 12 anos de carreira, atuando como profissional de TI, que eu comecei a lecionar e também gostei muito dessa experiência, né, de compartilhar conhecimento, de lecionar. E a partir daí eu comecei a assumir algumas turmas em faculdades e dar aula. É uma paixão também. Mas desenvolvimento de sistemas é a minha principal atuação, é a área que eu gosto muito, de como pegar ali um processo de negócio, de organização, como ele está funcionando e transformar aquele processo, né? Como é que você contribui para essas organizações, para a melhoria desse processo e, de certa forma, como é que você contribui para a mudança da sociedade, tornar isso mais eficiente, mais fácil de usar e também muito mais amigável, mediado pela tecnologia da informação. Legal. Eu particularmente, né, eu tenho que confessar que eu sou uma pessoa viciada em acompanhar, né, em conhecer a trajetória, né, como foi o início da carreira das pessoas e é um privilégio, né, estar sabendo de como foi o início de toda essa trajetória, né, até termos o privilégio até de ter aula com o senhor também. 2 vezes. Sim, 2 vezes. E quem sabe daqui até o final do curso vamos ter aula de novo, não é? Então, professor, eu trouxe aqui algumas perguntas e eu não poderia deixar de começar, né, de continuar, na verdade, falando dessas interações, né, essa normalização do convívio entre humanos e a inteligência artificial. Então, como essas interações com robôs têm impactado a forma como as pessoas realizam tarefas cotidianas? É interessante que a nossa visão de robô no passado era muito as visões de filmes, né? Sempre a gente pensava num robô humanoide, um robô de Guerra nas Estrelas, o Hall, e muitos outros filmes hollywoodianos, eles trazem essa perspectiva de um robô humano, né? Assim, com pernas, com braço, com olhos, com cabeça. Então, a nossa ideia, né, de fantasia de um robô é essa. Mas muitas aplicações práticas da indústria, né, de robótica não necessariamente eles são humanoides. Então, por exemplo, uma impressora é um robô. Por que ela é um robô? Ela transforma um sinal digital, não um comando, em uma impressão física. Aquilo ali é um robô. Então, a gente tem robôs no nosso dia a dia, o tempo todo a gente trabalha com isso, e não se dava conta de que aquilo ali era de fato também conceitualmente um robô. Aplicações da indústria, né? Então aqueles braços mecânicos que fazem soldas, fazem montagem de carros, foram as primeiras aplicações assim, em larga escala de grande produção na manufatura. Isso trouxe
um impacto muito grande para a sociedade, porque essas atividades eram realizadas por humanos, né? No momento que você substitui uma atividade realizada por humanos por um robô, você tem aí o principal problema, que é o desemprego dessas pessoas. Claro que você tem uma série de benefícios, redução de custos, a melhoria no processo, a segurança, né? Muitos desses trabalhos eram trabalhos insalubres, então você coloca um robô para realizar uma atividade, você protege o ser humano, né, de acidentes e, em muitos casos, até de morte. Então, é muito importante esse desenvolvimento. Mas, de fato, gera um impacto social muito grande, que é, sem dúvida, tirar o emprego das pessoas. Verdade. Inclusive, eu não posso deixar de citar aqui que parece uma besteira, mas é um choque de realidade que o senhor falou agora da impressora e eu fiquei assim, meu Deus do céu, realmente uma impressora, porque a gente pensa, não, uma máquina, é isso, é uma máquina. Mas, poxa, é uma máquina sim, mas é um robô, então, nossa, a gente tem um contato com, né, com esse tipo de tecnologia e às vezes não percebe. Eu trouxe um outro questionamento também, que é a questão dessas entrevistas, né? Eu me pergunto, às vezes a gente tem uma visão tão avançada, né, sobre toda essa questão de ser entrevistado entre um robô, no caso a diferença entre um robô, né, ser entrevistado entre um robô e um entrevistador humano. Aí eu penso, né, essa sensação dessa tecnologia é tão avançada que eu penso, nossa, parece que tem a capacidade de ler os meus pensamentos. Ao mesmo tempo que eu penso, ele também apresenta limitações. Então, será que essa máquina, né, essa inteligência artificial, não tem a capacidade, sim, de ser enganada, de certa forma? Sim, a inteligência artificial, ela usa uma base técnica, né, e teórica, que é estatística, né? Então, assim, a base de toda inteligência artificial vem de algoritmos que são de base de estatística. O que ele faz? Ele reconhece um determinado padrão, né? Ele é treinado, né? Os algoritmos de inteligência artificial, eles são treinados para reconhecer um padrão a partir de uma base de dados e, a partir disso, ele replicar ou aplicar esse padrão. Então, por exemplo, a gente treina um algoritmo para reconhecer o rosto humano e o rosto de uma determinada pessoa, né? Ele é treinado, ele identifica os pontos, a distância entre os olhos, a distância entre o nariz e a boca, e a partir dessas equações, né, dessas distâncias, ele forma a sua característica, ele identifica qual é o seu perfil. Então, a partir de uma outra foto agora que ele tem para reconhecer, ou a partir de uma outra imagem, ele verifica que se essa imagem, os pontos que ele extrai, qual percentual é parecido com a imagem que ele tem gravada. Então, seu rosto, sua fisionomia, ele vai autenticar a partir dessa semelhança. Faz uma verificação e tem um percentual de acerto, né? Se estiver dentro desse percentual, ele vai lá, então, aprovar e dizer, olha, realmente é você. Isso traz várias aplicações para a sociedade, desde reconhecimento facial, aplicações, por exemplo, para perfis de crédito. Quando você faz uma compra no cartão de crédito, não é mais uma pessoa que verifica. Verificação de fraudes, se estiver dentro de um padrão de compra seu, ele aprova a compra imediatamente. Se estiver fora, ele bloqueia aquela compra, impedindo a fraude. Então, a partir do seu comportamento de compra, seu histórico de compra, ele verifica se está dentro do seu padrão ou não. Então, basicamente, ele trabalha com reconhecimento de padrões. E dessa forma também a gente tem a entrevista das pessoas, né? À medida que se repete aquelas entrevistas, a entrevista quase sempre é um funil, né? Você tem um número de candidatos muito grande, você vai selecionando até chegar num grupo pequeno de candidatos ou um candidato que você quer selecionar, ou mais de um, mas normalmente são muitos candidatos para uma mesma vaga. Qual é a grande vantagem de utilização de robôs de inteligência artificial para fazer esse processo? É que você consegue simultaneamente selecionar diversas pessoas em diversos lugares do mundo. Então você não precisa ter a limitação de um entrevistador um a um para fazer essa entrevista, né? Então, um robô, um algoritmo, ele consegue entrevistar 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, inclusive simultaneamente, se você tiver uma arquitetura de software, né, de nuvem, para rodar essa simulação e fazer a entrevista. Então, uma das grandes vantagens é a capacidade de se entrevistar um número muito maior de pessoas que um entrevistador conseguiria fazer. E também a redução de custos, né? Você não precisa ter lá 10 entrevistadores, 20 entrevistadores, dependendo da quantidade de pessoas que você vai selecionar. Então você consegue, com um custo muito baixo, filtrar ali nesse processo seletivo uma quantidade de pessoas muito grande. Isso é uma vantagem. Qual é a desvantagem, né?
determinadas nuances da característica humana, numa seleção mais pessoal, a gente consegue fazer esse filtro. Então, ele já não consegue capturar os chamados outliers, né? Aquelas pessoas diferentes, né? Que têm algo a contribuir para a organização, que poderia ser um excelente funcionário, mas está fora daquele padrão que ele foi treinado para selecionar. Porque, novamente, ele é treinado para reconhecer um determinado padrão, né, e aprovar aquele padrão e recusar o que está fora do padrão. Esse é um grande risco aí do uso da inteligência artificial, né? Sempre trabalhar com padrões. E o que está fora do padrão se exclui, então é algo para a gente refletir também quando algo não está fora do padrão, né? A gente discute hoje muito a inclusão social, né? A inclusão de pessoas neurodivergentes e várias minorias nesse processo. À medida que a gente vai utilizar ainda mais a inteligência artificial, a gente pode acabar excluindo essas pessoas desse processo seletivo e elas não se incluírem na aprovação da vaga que está sendo selecionada. Poxa, isso abre muito a nossa mente, né? Porque a gente passa a ter um conhecimento, né? Através dessa entrevista mesmo, a gente já vai tendo uma visão mais aberta do que, poxa, tem sim limitações, mas também tem muitas vantagens e aquela coisa das desvantagens. Então é uma coisa que, tipo assim, é um cálculo que deve ser feito, né? Direitinho, ver se realmente é algo que vai agregar 100% com aquilo, né, que a pessoa que está projetando, que não há total responsabilidade sobre aquela tecnologia, se vai ter, né, essa vantagem, o que já responde até a pergunta que... Mas, assim, eu acredito que há benefícios dessas entrevistas serem feitas com robô e também se realmente os robôs têm potencial de preencher lacunas ou criar novas formas de interação com as pessoas? Sim, porque a gente consegue abranger um número maior de pessoas. Então, no processo tradicional, aplica-se um filtro com um determinado perfil ali de currículo das pessoas e, a partir desse filtro, seleciona um percentual para ser entrevistado, né? Então, o entrevistador ou a equipe de entrevistadores não consegue ou não tem tempo hábil para entrevistar muitas pessoas. Com isso, você já elimina muita gente sem ser entrevistado, né? Muitos candidatos não conseguem nem sequer serem chamados para a entrevista. E com isso, essa seleção, ela já elimina as pessoas que não puderam participar de uma entrevista. Ou seja, as pessoas que não conseguiram, naquele perfil inicial de um currículo, ter uma boa apresentação, já estão fora do processo. Enquanto que muitas pessoas, elas têm uma capacidade muito grande de atuação, podem contribuir muito para a empresa, mas no perfil dele escrito não ficou muito claro o que ele faz. Numa entrevista poderia estar muito mais claro, ele tem a oportunidade de falar de suas habilidades, de conversar, de expor suas ideias, e assim ele é excluído a princípio sem nem sequer passar por um processo de seleção. Dessa forma, com o uso da IA para fazer o processo seletivo, sim, todos os candidatos podem ser entrevistados, porque o custo de entrevista agora para as organizações é muito pequena, né? Você tem não tem a necessidade de ter um humano ali realizando a entrevista, tá? Então, uma desvantagem de utilizar a IA é poder ter uma abrangência muito maior no número de candidatos a participar do próprio processo. E quais são os principais benefícios do desafio da interação de robôs em ambientes de trabalho e serviços públicos? Olha, nos serviços públicos, isso é bem interessante, né? Porque a gente passa todos os dias por robôs realizando tarefas para a gente e a gente não se dá conta mais, né? Então, por exemplo, você vai passar no metrô, aí você tem uma catraca, né? Várias catracas ali, 10, 15 catracas, e você pega seu cartão de aproximação, você coloca no mecanismo, ele autentica, ele debita do seu cartão aquele custo e ele libera a catraca. Aí você passa pela catraca, contabiliza quantas pessoas estão passando. Então tem todo um processo ali que é feito com automatização, né, com o uso de sistemas robóticos, e que infelizmente eliminam um trabalho humano, né? Mas ele torna mais eficiente. Então, por exemplo, se tivesse no metrô lá 10 pessoas, cobradores, para você passar, entregar o dinheiro, contar o dinheiro, te dar o troco para você passar, quanto tempo você levaria só nesse processo aí de adentrar o espaço ali da estação, né? Então, de fato, a robótica, ela traz muitos benefícios na automação desse processo, né? Processo que a gente tem no nosso dia a dia, no serviço público,
mas também você tem uma perda muito grande, né? Por exemplo, os cobradores de ônibus. Eles são substituídos por equipamentos de tecnologia da informação e ficam desempregados. Então, o grande desafio nosso, enquanto sociedade, é a gente pensar o que a gente vai fazer com essas pessoas, como realocar essas pessoas no mercado de trabalho que estão sendo substituídas pela tecnologia da informação em diversas áreas, né? E não só o serviço público, como o transporte, mas também no agronegócio, né? Você tem equipamentos muito grandes hoje, colheitadeiras, muitas delas autônomas, que utilizam baterias, não utilizam nem combustível diesel, guiados por GPS, não tem nem motorista, pode trabalhar 24 horas por dia, pode trabalhar à noite e faz o trabalho de 100 pessoas, 120 trabalhadores, né? Então esse é o grande desafio que a gente tem, como remanejar, como realocar essas pessoas que estão sendo desempregadas através da tecnologia, como colocar de volta no mercado de trabalho, né? Essa é uma discussão que a gente deve ter de como garantir a empregabilidade, né? A gente não consegue rapidamente transformar, por exemplo, um cobrador de ônibus que está perdendo emprego em um analista de dados, que está sobrando emprego de analista de dados, de programador, né? Principalmente muitas demandas na área de tecnologia que requer muita mão de obra, a gente não consegue fazer essa transformação. Aí sim entra o papel da educação na transformação de pessoas, na qualificação de pessoas. Considerando que muitas das inovações tecnológicas apresentadas no filme se tornam realidade, né? Você acha que a ficção científica pode influenciar diretamente o desenvolvimento tecnológico na vida real? Sim, muitos desses filmes, eles usam como base pesquisas científicas. Você já assistiu uma entrevista de um cineasta e eles vão pegando conhecimentos, né, que são criados hoje. A ciência, ela pensa sempre o futuro, né? Muitas das tecnologias que a gente tem hoje, que se transformam em realidade, foram pensadas há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, né? Então, por exemplo, a fibra ótica, ela veio a partir da teoria de Einstein sobre a luz, né? Sobre a velocidade da luz. A partir desse conhecimento de Einstein, muito tempo atrás, que ele teorizou sobre a velocidade da luz, é que a gente conseguiu depois materializar e transformar isso num veículo de comunicação de dados que veio a fibra ótica, e hoje a gente usa a fibra ótica para transmissão da internet, por exemplo, em massa, e já chega nas nossas residências, né? Mas foi algo que foi pensado, claro, assim, ele não pensou em fibra ótica, né? Ele é um físico teórico, ele estudou a luz, estudou os astros, mas daí, a partir da teoria que ele cria, a gente pode ter várias criações, tá? Então, muitas criações que a gente tem hoje, muitas ideias, muitas pesquisas, elas só vão refletir em produtos para a sociedade daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos, né? Dependendo da tecnologia que está sendo criada. E o cinema, ele tem essa capacidade de pegar essas teorias todas, né? De como funcionam e simular naquele ambiente ali como é que seria. E se tem alguns filmes que são interessantes, séries também, né? Black Mirror, que fala sobre isso, né? Então, se tem alguns que fazem essa simulação, né? É interessante que eu assisti um filme, Minority Report, tinha Tom Cruise no filme, ele já deve ter uns 15 anos, 20 anos, e ele passava assim no shopping, né? E aí quando ele estava passando, a vitrine reconhecia pela íris quem era ele, e falava assim, bom dia, seu fulano, seja bem-vindo, a calça número 40 que você usa está disponível, aproveite seu cartão, está no dia bom de compra, você pode parcelar, então assim, sabe quem é a pessoa, o tamanho que ela usa, qual o cartão de crédito dela, se está disponível. Sabe todas as informações sobre a pessoa e convida ele para entrar, né? Sabe as preferências dele, né? Acho que a gente caminha, de certa forma, aqueles filmes de ficção, a gente vai caminhando para essa realidade, né? As pessoas têm muitos dados sobre nós, as organizações, o governo também, muitas informações sobre nós mesmos. E isso abre também uma discussão para a gente pensar, né? Quanto de informação nossa, pessoal, individual, a gente quer compartilhar ou deixar que todo mundo tenha acesso. Mas a gente já faz isso no dia a dia, né? Se você olhar a rede social das pessoas, as pessoas postam sobre si o dia inteiro. Então, onde você mora, o que você come, quais são seus vizinhos, quais são os seus amigos. Se você coloca isso na linha do tempo, tem o seu perfil ali, tá? De informação que muitas delas são públicas, né? Você deixa lá o perfil aberto, informações públicas. Então, a gente discute privacidade, mas o próprio usuário também ele tem uma necessidade de interação social, de expor
essas informações, né? Meu perfil, por exemplo, na rede social é aberto, né? Então eu quero que as pessoas vejam. O que eu não quero que as pessoas vejam, eu simplesmente não publico, né? Mas o perfil ali é público, é aberto para todo mundo ter acesso, né? E eu realmente não duvido que vai chegar um momento em que a privacidade vai ser uma historinha, né? Vai Coisa ser do passado. uma coisa do passado, porque vai chegar um momento que mesmo sem a sua permissão, a privacidade não vai mais existir. Até porque tem coisas que não temos nem ideia, na verdade, que, como o senhor falou, né, o governo mesmo tem acesso aos nossos dados que a gente não tem nem noção de que eles têm. Então é algo, né, a se Gente, muito pensar. obrigada. Se você não permitir, você não tem acesso Tem isso àquilo. também. É a nossa última pergunta, né? Por enquanto, a nossa última pergunta por enquanto. Já tem tudo a ver, na verdade, com o que a gente já falou, né? Que é a questão, que a pergunta seria, né? Esses avanços da inteligência artificial e da robótica são uma ameaça aos empregos tradicionais ou seriam uma oportunidade para a evolução e criação de novas áreas de atuação? São ameaça e são oportunidade. Então vamos lá. Por que ameaça? Porque de fato, a inteligência artificial, atrelada à robótica, novas tecnologias como a internet das coisas e Big Data, vai eliminar boa parte do trabalho humano até a 2030, né? Você vê várias pesquisas hoje que apontam aí pelo menos 30 profissões que vão deixar de existir até o ano de 2030. Como a gente falou aqui, cobrador de ônibus, a caixa de banco, você faz sua aplicação no seu próprio celular, sua transação, caixa de supermercado, a tendência também é diminuir. Os próprios motoristas de ônibus, motorista de aplicativo, com os carros autônomos, então vai de fato diminuir muito emprego, né? As máquinas que substituem na indústria o trabalhador, e funções que antes a gente achava que eram funções que não seriam substituídas pela computação, porque eram funções cognitivas que precisavam de análise. Hoje também são substituídas. Assistentes jurídicos, secretárias, assistentes de contabilidade também vão ser substituídos aí pelo uso da inteligência artificial. E esses robôs aí, robô não só aquele robô humanoide que a gente vê, por exemplo, um bot de atendimento é um robô, né? Você vai lá no atendimento, ele ainda não funciona muito bem, mas ele está aprendendo como é que faz a interação, né? Aí a gente tem inúmeros exemplos, a Alexia, a Bia do Bradesco, vários outros, naquele chat ali que ele faz o atendimento, pergunta o que você quer, numa linguagem quase natural para realizar esse atendimento. Então, de fato, a gente vai ter muitas profissões que vão deixar de existir num curto espaço de tempo, tá? Mas, se a gente olhar para o nosso histórico, para o passado, nas revoluções, segunda revolução, terceira revolução industrial, não só empregos sumiram, mas surgiu uma gama de oportunidades muito grande, que quando as tecnologias chegaram, a gente não tinha essa percepção. Então, por exemplo, no século passado, surgiu a indústria do entretenimento, né? Nós teve cinema, rádio, TV, depois veio a internet. Com a internet vieram várias coisas que a gente não imaginava. 20 anos atrás não existia uma profissão chamada blogueira. Hoje tem pessoas que são blogueiras. Penso tanto nisso, que, meu Deus do São céu. blogueiras, é uma profissão muito bem remunerada, Sim, inclusive, com né? certeza. O menino que ganhou o BBB agora tem 8 milhões de seguidores, ele precisa mais trabalhar. Quer dizer, o trabalho dele vai ser blogueiro. Será que ele vai querer Porque ser com essa quantidade, E vamos se inscrever para com essa quantidade de seguidores, a remuneração dele é muito acima da média da sociedade, somente com postagens dele, como foi o caso do ano anterior, aquela Juliette também, né? Então você consegue. Então, por que existe essa profissão? Porque a gente tem celular, a gente tem internet e a gente tem o que chamou de redes sociais, né, que são mídias sociais eletrônicas, que possibilita a interação dessas pessoas e ele tem essa quantidade muito grande de seguidores. Então, algo que não existia há 20 anos atrás, né? Até 15 anos, agora já é uma profissão ser blogueiro, youtuber, tiktoker. Sim. Então, assim, são coisas muito novas, né? E tem também, por exemplo, desportistas que são de videogames. Tem equipes profissionais de videogames, desportistas. Então, são profissões muito novas que a gente não se dava conta, né? Então, como é que a gente alavanca essas possibilidades, né? Das pessoas terem outras possibilidades, além dos cursos tradicionais, né? De engenharia, direito e medicina. Tem uma gama de oportunidades agora muito grande a partir dessas tecnologias e coisas novas que a gente nem imagina ainda que a gente vai poder fazer daqui a 10 anos, 20 anos, em função do uso da tecnologia da informação.
Bom, professor, nós trouxemos um joguinho aqui, um jogo de perguntas. E eu não vou mentir, eu quero ver o senhor com dúvida. Meu Deus, não sei o que responder. O senhor pode chamar de o que você prefere, ou isso ou aquilo. Nós vamos trazer duas situações, né? Por pergunta, vamos dizer assim, duas perguntas. E o senhor vai ter que escolher, né? Qual a sua preferência? Isso ou aquilo. Primeira pergunta. O senhor prefere um robô que seja especialista em tarefas domésticas ou um robô que seja especialista em tarefas ao ar livre? Tarefas domésticas. Eu também acho. Eu acho que era melhor. Limpar a casa, lavar minha roupa. Lavar um prato. Não, tarefas domésticas. O senhor escolheria um robô com inteligência artificial avançada ou um robô com habilidades físicas superiores? Com habilidades físicas superiores. Eu acho que uma inteligência artificial avançada é um risco ainda muito grande para a sociedade. A gente está na iminência de construir isso, né, com a OpenAI. Na nova pesquisa ele já tem mais de 17 bilhões de parâmetros. Isso é muito acima da capacidade de seres humanos. Então, de fato, a gente não sabe o que essa inteligência superior, com poder de decisão, se tiver capilaridade, ele pode fazer para a sociedade, né? Pode ser um caos completo. Muita gente acha que não teria nenhum problema, mas sim, a gente não sabe quais são as barreiras disso, quais são os limites que a gente tem. Preferia ter um assistente robótico que organize sua agenda e emprego ou um assistente robótico que ajude nas tarefas de compras e finanças? Olha, acho que de compras e finanças, eu uso a Alexa, né? Eu gosto da Alexa, mas eu acho fantástico. Eu falo, Alexa, me acorde às 6 horas. Ela está aqui presente, né? A Alexa está aqui. Então, assim, você com comando de voz é muito legal. A pergunta tem até a ver com isso, né? O senhor optaria por um robô que seja capaz de aprender e se adaptar às suas preferências ou um robô que execute tarefas de forma extremamente eficiente, mas sem capacidade de aprendizado? Há um robô que tem a capacidade de aprender. Né? Por ser professor, eu gosto muito de estar cercado de pessoas, ou nesse caso de coisas, que tenham interesse em aprender. Né? Porque sem a capacidade de aprender, você pode realizar qualquer coisa, né? Sem a capacidade de aprender, você fica limitado a fazer algo repetitivo o tempo todo. Um robô com personalidade amigável e carismática ou um robô mais sério e profissional nas suas interações? Mais carismático. Em casa eu quero relaxar, dia a dia. Tem um equipamento que foi criado, ele é usado hoje como assistente para pessoas idosas ou pessoas com dificuldade de mobilidade, né? Pessoas acamadas e tal. Isso nos Estados Unidos é usado, na China também. Reduziu muito o número de pessoas com problemas, porque ele faz interação, ele conversa com as pessoas, responde dúvidas, né, de tocar música, fazer pesquisas, e diminui muito a depressão dessas pessoas, né, que se sentiam muito sozinhas ali. E também na própria assistência, né, então a pessoa quer tomar um remédio, não sabe o horário, pessoa que tem demência, pessoa que tem Alzheimer, pessoas que moram só e tem risco de queda, por exemplo, ele detecta que houve uma queda, aciona o serviço de emergência, aciona a família por conta disso. Então tem diversas aplicações aí de uso de robôs em casa, né? Assim, não está muito acessível ainda, o custo é alto desses robôs, mas as aplicações que estão sendo usadas são muito boas e logo no futuro a gente terá um custo mais acessível. Não, a Alexa, por exemplo, a gente já consegue comprar como um eletrodoméstico, né, acessível, mais barato que a televisão. Então já se tornou mais acessível. Quem sabe esses robôs humanoides aí de interação em casa se tornem também tão acessível quanto comprar uma Alexa. Pronto. E agora nós estamos indo, feliz e infelizmente, para a nossa última pergunta e o encerramento de mais um episódio, né, do nosso podcast Fala Bacharel, que é: o senhor prefere ter um robô que possa se comunicar com animais ou um robô que possa traduzir instantaneamente qualquer idioma? Traduzir instantaneamente qualquer idioma, eu acho fantástico. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença, professor, nosso querido mestre em administração, Laércio, por todo o seu conhecimento, e eu tenho certeza de que eu não vou mais mexer numa impressora do mesmo jeito, sem lembrar disso, que ela é um robô, entendeu? Então, tipo assim, é incrível, né? Realmente, sim, uma outra perspectiva, é realmente fascinante. Esses momentos, né? Esses momentos de conhecimento, de agregar toda essa questão
conquistando, né, várias características e pontos importantes. Então, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Olha, eu que agradeço o convite, né? Desejar sucesso para vocês aí com essa nova temporada do Fala Bacharel. É muito interessante ver o desenvolvimento de vocês, nas perguntas, na apresentação, na produção, o pessoal que também está trabalhando aqui, realizando a produção do podcast e também o conhecimento que agrega para os colegas de vocês, também para a sociedade, né, com essa divulgação desse trabalho. Desejo sucesso a vocês aí na jornada, né? As futuras blogueiras também de administração, divulgar, criar o blog da DM, fazer sucesso. Então, parabéns a todos aí, os blogueiros que estão participando. Quero agradecer também a vocês que nos assistem mais uma vez, mais um episódio do podcast Fala Bacharel. É isso, pessoal. Muito obrigada.